E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. O Verdão consegue mais uma vitória no Campeonato Brasileiro e chega à segunda colocação do campeonato com 52 pontos. O Verdão derrotou o Vasco no placar de 3-0, com destaque a Flaco Lopes e Vitor Roque, os dois aí que marcaram os 3 gols da vitória do nosso Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês o All News Sport, falando tudo sobre essa grande partida aí que o Verdão fez no Allianz Parque, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Com o Palmeiras, porque o Palmeiras precisou de pouco mais da metade do primeiro tempo para resolver o seu problema. Com 6 minutos fez um gol, com 10 fez outro, a hora que se viu estava 3-0. Olha lá, e não teve ligação direta não, ó. Tá comigo, não tá mais, passa aqui, passa ali, gol, 1-0. 1-0 pro Palmeiras, gol dele. O Flaco Lopes está em grande fase, quando ele não dá assistência, ele cria jogada ou finaliza. Foi de pé em pé. Teve desvio, né, na assistência, mas a jogada individual dele, ele fez um bonito gol logo no início, né? E aí o Palmeiras definiu o jogo no primeiro tempo, né? Olha lá, de pé em pé, cruzou. Aí deu lambança. Lambança completa da zaga do Vasco. Pareceu o gol do Ceará contra o São Paulo. Sim, pior, né? Não, foi pior ainda, é verdade. Pior, porque a bola rebateu entre os zagueiros do Vasco e sobrou para o Flaco Lopes fazer o segundo. Foi a primeira partida, assim, o Lucas Evangelista, né? O Piquerez acabou se recuperando e fez esse cruzamento. Então era uma formação diferente. Jogou o Rafael Veiga. Sim. Era o Andreas mais atrás, aí o Andreas começa a jogada. E é um time muito hábil, né, Tironi? Olha lá, nada mal, hein, meu? Porque, assim, você tem o Andreas, que é um segundo volante muito criativo, o Veiga, o Felipe Anderson, 2 meias, e uma dupla de atacantes que está completamente inspirada, né? Então o Palmeiras resolveu a sua vida no primeiro tempo e depois poupou energias. Tinha muitos jogadores pendurados, tem o clássico no domingo. Você falou assim, né? O Palmeiras precisa ganhar o confronto direto do Flamengo para passar à frente. Não necessariamente. Eu acho que o Palmeiras tem uma sequência até o confronto direto mais fácil que a do Flamengo. A começar pelo jogo do Vasco. E ele não sai em São Paulo, né? Ele vai jogar agora contra o São Paulo e contra o Juventude, um jogo atrasado. E, além de tudo, o Bragantino. Então, ele tem boas chances, a partir do jogo do Vasco, nesses 4 jogos em São Paulo, só um como visitante, o clássico, de fazer 12 pontos, pelo que ele está jogando. E aí, o Flamengo precisaria fazer os seus todos, a partir de hoje, contra o Cruzeiro, para chegar no confronto direto ainda à frente, né? O Flamengo joga uma partida a menos até essa decisão antecipada entre eles, porque o Flamengo não vai ter jogo na data FIFA. Mas o Flamengo recebe o Cruzeiro, visita o Bahia e faz o clássico Botafogo, antes de pegar o Palmeiras. É bem mais difícil o caminho do Flamengo até o confronto direto. E acho que o Palmeiras, fazendo dele, ele tem boas chances de chegar, se não à frente, colado no Flamengo, nessa espécie de final antecipada que será no Maracanã pós-data FIFA. O jogo do Bahia me pareceu um lapso nessa sequência muito boa que o time vem tendo. E ontem foi um jogo completamente tranquilo, definido logo no primeiro tempo. E acho que se o Palmeiras não tivesse em frente a maratona de jogos, jogadores pendurados, se ele enfiasse o pé embaixo, ele poderia ampliar o marcador seguramente na segunda etapa. Vou colocar na tela aí, Casão, para você ver, porque a dupla de ataque Flaco Lopes e Vitor Roque está sensacional. 18 dos 27 gols marcados pelo Palmeiras foram feitos pela dupla desde que eles começaram a jogar juntos. 12 jogos juntos, 11 como titulares, 27 gols marcados pelo Palmeiras. Flaco Lopes fez 9 e deu 2 assistências. Vitor Roque fez 9 e 4 assistências. Será que é a dupla mais matadora do futebol brasileiro hoje, Casão? Tá, sim. Você escreveu sobre isso, inclusive, né?
Escrevi ontem. Casou muito bem as características, né? E esse modo que o Abel conseguiu colocar os dois para jogar, surgiu algumas características do Flaco Lopes que até então estava passando despercebida, até porque ele entrava sempre no momento de aperto, cruzamento da área, cabecear, sabe, tentando empatar um jogo, tentando virar um jogo, e ficou provado que aquilo ali era muito pouco para o Flaco Lopes. O que está me chamando a atenção? Bom, ele é um jogador muito técnico, muito inteligente, né? Casou bem com a característica de agressividade do Vitor Roque. O Vitor Roque é mais forte fisicamente, mais rápido, mais agressivo, joga mais perto da área, fica mais perto da área. E o Flaco Lopes, ele fica usando os espaços vazios, né? Ele sempre está num espaço vazio. Presta atenção, a maioria das jogadas do Flaco Lopes nos jogos, nesse momento de fase espetacular dos dois, presta atenção que o Flaco Lopes sempre pega a bola num espaço vazio, com uma distância confortável para ele dos defensores. E isso mostra o quê? Ele tem uma inteligência futebolística acima da média. Coisa que não estava dando para perceber, porque ele ficava encaixotado dentro da área para pular de cabeça. A partir do ponto que o Abel falou para ele, o espaço é seu para jogar, ele tem uma visão de posicionamento, é aquele negócio que nem de zagueiro, né? Senso de posicionamento, hora da cobertura, se o zagueiro vê o cara entrando aqui, ele fecha, o outro vai tomar um contra-ataque, ele antecipa, é o Flaco Lopes pro ataque. Ele olha a jogada começando a se desenhar e ele vai andando, se posicionando, sempre no lugar vazio. O gol do Vitor Roque, ele estava lá aberto, na ponta direita do meio campo. Ele pegou a bola lá no cantinho, quase em cima da linha lateral, no meio do campo, e lançou o Vitor Roque. Esse gol, claro, teve um desvio, mas desvio faz parte do jogo, cara. Acho que foi o Rafael Veiga, tentou enfiar para ele, bateu no jogador do Vasco, e a bola sobrou para ele, mas sobrou no espaço vazio. Olha, sempre distante do zagueiro, ou dos volantes, porque ali o Flaco Lopes está confundindo muito as defesas, a marcação do time adversário. Porque um zagueiro não sabe se vai buscar o Flaco Lopes, porque no desenho são dois atacantes, Flaco Lopes e Vitor Roque. Só que na realidade, na prática, só tem um atacante, que é o Vitor Roque. O Flaco Lopes é o ponta de lança que vai para o ataque. Ele se junta ao Vitor Roque. Então ele transita entre os volantes e a zaga, ele transita entre o lateral e o volante, ele transita no meio campo, quando os volantes estão marcando o meio campo do Palmeiras, ele se infiltra ali no meio, num espaço vazio. Então a maior diferença, na minha visão, desse Palmeiras atual é a inteligência futebolística que o Flaco Lopes está demonstrando ter. Muita inteligência. Ele joga com a cabeça. Aí a técnica aparece, enfiada de bola, posicionamento, faro de gol. Aí tem um monte de coisas. Mas o que mais me chama a atenção e a coisa mais importante da minha visão é a inteligência futebolística e o senso de posicionamento. Muito bem, de fato, tá uma dupla espetacular. Claramente. Acho que é uma característica que a gente não tinha percebido, saltado aos olhos. Sabíamos como jogava o Vitor Roque, o Felipe Anderson, o Rafael Veiga, o Andrés Pereira. Agora, essa faceta do Flaco Lopes, armador, criador, pensador, como o Palmeiras jogava quando ele entrava só com cruzamento para ele na área, era quase um talento desperdiçado. E agora, nossa... Aí quando ele aparece na convocação da seleção argentina, você entende um pouco esse processo, né? Porque ele se tornou um jogador muito mais completo. E é difícil ser marcado. E também tem a coisa da dupla, é uma dupla jovem, né? É uma dupla que tem vigor, vitalidade. Então é bem interessante mesmo. E acho que o Palmeiras está recheado de jogadores muito bons agora. A gente falava muito dessa comparação, como se o Flamengo tivesse uma qualidade técnica muito maior que a do Palmeiras. Hoje eu não concordo, acho que são parelhas.
Ah, o Palmeiras é mais físico, o Palmeiras é mais jovem. É também. Mas o Palmeiras é muito técnico hoje com essa formação que tem entrado. Muito bem. A gente vai falar também do Vasco. Fala, Casão. Então, só duas coisas. Primeiro, quando o Rogério Ceni deu entrevista no final de semana, depois do jogo, de um jeito irônico, de um jeito meio debochado, que é a característica, muitas vezes, ele tinha deixado de lado isso por um bom tempo, fazia um tempo que ele estava dando entrevistas boas, mas nesse final de semana ele partiu para a ironia, para o sorrisinho sarcástico, para opiniões provocativas, e aí ele errou completamente a mão, ele passou da realidade, porque quando ele disse que o Palmeiras... o campo estava pior para nós, porque nós jogamos de pé em pé. O Palmeiras só faz ligação direta. Ele já era um passado do Palmeiras que não estava mais acontecendo. O que ele falou não acontece já faz um tempo, desde quando o Abel montou esse time que está jogando atualmente. O Palmeiras joga de pé em pé, de enfiada de bola, e tem a arma da ligação direta, mas não está sendo utilizado. O Palmeiras está jogando de pé em pé, como foi, talvez, no começo da chegada do Abel. Isso aí é um ponto. Segundo ponto. O gol do Bahia foi um... Pode falar, desculpa, te interrompi. Não, então, segundo ponto o Bahia ganhou com uma ligação direta. Uhum. O goleiro deu um passe, não foi um chutão. O Ronaldo deu um passe pro Ademir, de ligação direta, muito bem feito, um lançamento perfeito. O Ademir foi espetacular e fez o gol, né? E a outra coisa é que é o seguinte, o Arnaldo, você falou que o Palmeiras tem 2 jogos agora, né? Tem São Paulo e Juventude, né? Só que o Juventude, o Palmeiras pode estar desfalcado dos 2 principais jogadores do momento. É o Gustavo Gomes, né? Por causa do Paraguai, que o Paraguai vai fazer as mesmas partidas do Brasil, se eu não me engano. Enquanto o Brasil joga com a Coreia do Sul, o Paraguai joga com o Japão. Depois o Brasil joga com o Japão, o Paraguai joga com a Coreia, se eu não me engano. Então ele também vai estar longe, né, o Gustavo Gomes. E uma possível convocação do Flaco. Eu não sei se a Argentina já foi convocada. Mas se o Flaco for convocado, contra o Juventude, não joga Flaco Lopes nem Gustavo Gomes. Muito bem. Isso pesa. Claro. É um adversário, com todo respeito, que ainda está tentando se manter, conseguiu um bom resultado contra o Atlético essa semana, mas é um adversário palatável. Esses jogadores da data FIFA, de Palmeiras e Flamengo, por exemplo, eles também não são garantidos para o jogo de volta da data FIFA, na quarta-feira. Os 2 jogam na quarta, a data FIFA acaba na terça. Palmeiras e Flamengo jogam na quarta, né? Só que o Flamengo joga um clássico, o Botafogo, e aí o Palmeiras tem outro jogo em seu estádio contra o Bragantino, né? Então, aí sim, no final de semana após a data FIFA, nós vamos ter o grande encontro, o grande jogo entre eles no Maracanã. E depois disso, eles não se encontram mais, vão jogar contra os outros, né? Com várias rodadas aí pela frente. Mas é um campeonato que pode sim, como sinaliza a sua enquete, ter esses 2 pretendentes apenas, ou se o Cruzeiro não perder hoje, pelo menos, conseguir pelo menos empatar com o Flamengo no Maracanã, que não é fácil, o Cruzeiro correr por fora por mais um tempo, pelo menos. O Casão falou aí sobre a questão da ligação direta, que o Rogério fez uma ironia, não sei o quê. Ontem o Abel foi perguntado sobre isso, todo mundo meio que do Palmeiras ficou meio oriçado com essa história, não gostou. O Everton ficou bravo. Ficou ofendido, o Everton falou. E o Abel Ferreira também falou sobre o tema. Vamos ouvi-lo. Até mesmo antes do jogo, eu tenho muita consideração e respeito pelo Rogério Ceni. Disse, inclusive, antes do jogo, que para mim é um dos melhores treinadores brasileiros. É meu colega de profissão. Eu sei quanto difícil é. Mas o meu foco não é comentar, porque o que ele disse, esse não é o meu foco. É uma opinião dele, e a opinião é opinião, como eu te disse. Respeito e admiro muito, e sei o quão difícil é ser profissional nesta profissão.
mas ele é meu colega de trabalho, somos colegas de profissão. E eu, não é só com o Rogério Ceni, eu tenho muito respeito, muita admiração. O Galhardo temos uma afinidade e um respeito também mútuo. Com todos os treinadores brasileiros eu tenho, mesmo com o Diniz, mesmo com todos os brasileiros, não tenho problema nenhum em dizer isso. Aliás, ele tem uma garrafa de vinho minha que eu o presenteei, já não sei se foi ou no Flamengo ou no São Paulo ou até mesmo agora no Bahia, não sei, mas foi um dos treinadores em que eu ofereci uma garrafa de vinho com todo o gosto. Portanto, não vou continuar focado só numa coisa, é melhorar a minha equipa, a melhorar os meus jogadores para que o Palmeiras continue a ganhar. Isso é o meu foco. Depois, as opiniões que cada um tem a sua. Muito bem, tá aí o Abel, Light. bandeira branca, light, né? Podia ter falado, pô, quem é o Bahia, quem é o Abel, quem é o Rogério e tal, mas não, o cara foi numa boa. O Everton não, o Everton foi mais... Falta de respeito. Falta de respeito e tudo mais, com as declarações do... Eu acho que o Abel está convicto de que ele não precisa rebater nesse caso. O time dele está jogando super bem, dá gol. O que a gente falava aqui há algum tempo, e o jogo do Bahia não apagou isso. O Palmeiras era um time de consumo próprio. Só quem gostava do Palmeiras era o palmeirense. Vamos combinar. Mesmo com essa época de títulos e tal. Ver jogo do Palmeiras não é exatamente não era um prazer, um deleite, né? Tô falando daqueles torcedores que, vou escolher um jogo para ver nessa rodada. Coisa que habitualmente se fazia com o Flamengo. Esse Cruzeiro do Leonardo Jardim, interessante. É bom. Até o Bahia, às vezes, do Rogério. Agora, essa fase, esse pós-mundial do Palmeiras do Abel, a partir da afirmação da dupla, que talvez tenha sido um reconhecimento tardio do Abel, né? Porque, na verdade, era um clamor do palmeirense. Esse Palmeiras dá muito gosto de ver jogar. É sedutor, até para os neutros, né? Não é uma coisa só de consumo próprio mais, como era, né? Então, eu acho que o Abel acho que ele evidentemente percebe isso também. Então, ele não precisa ficar defendendo, olha, hoje o meu time joga em triangulação, joga bonito, joga propondo, etc. Eu acho que ele não precisa falar, os outros falam por ele, né? O Rogério Ceni, como disse, o Casão dessa vez, o Rogério Ceni talvez embevecido por 2 vitórias contra o Palmeiras nessa temporada, no Allianz e na Fonte Nova, e não querendo ver a vitória dele na Fonte Nova desmerecida, ele foi pro ataque e acho que errou o alvo. Casão, uma pergunta para você, uma pergunta difícil. Vamos supor que um time, que o Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro entrasse em campo com uma camisa que você não identificasse de quem era, branca, inteira, preta, sei lá, qualquer cor lá, e entrasse em campo, e você olhasse os 3 jogos, sem saber qual era o time, sem saber qual era a camisa. Qual time te agrada mais? Qual televisão você fala assim, eu quero ver esse jogo aqui, porque esse jogo aqui é o que pratica o futebol mais legal? Entre os 3. Eu vou falar uma coisa para você. Então, primeiro o seguinte, para escolher um jogo para assistir, se forem horários diferentes, eu gosto de assistir esses 3 times, Palmeiras, o Cruzeiro e o Flamengo. Se eu fosse escolher um nesse momento, eu escolheria o Palmeiras para assistir. Porque o Palmeiras, o primeiro tempo do Palmeiras está sendo espetacular quase todos os jogos. 2, 3, 4 gols, vai para cima, marca jogadas incríveis. Logo de cara, o juiz apita, tudo começa a acontecer. Então, é legal, porque você vai ver o jogo do Palmeiras, você fica ali, normalmente, o começo de jogo, os times ficam se estudando, fica um período chato ali de 10 a 15 minutos, fica um período chato no jogo. E o Palmeiras não, o Palmeiras acelera, vai pra cima. Então, pra mim, nesse momento, o Palmeiras está sendo mais agradável. Agora, só uma outra coisa. O Abel, você lembra que quando o Hendrick estava no banco, 2, 3 anos atrás, a torcida pediu o Hendrick, a imprensa pressionava o Hendrick, pro Abel pôr o Hendrick, falava que ele estava errado, que tinha que ter colocado, e ele segurou a onda, quando ele colocou, o Hendrick explodiu, né? Agora, o Flaco Lopes começou a
ser a mesma coisa. O Vitor Roque não fazia gol, pô, tem que poupar o Flaco Lopes, a torcida pediu o Flaco Lopes, todo mundo pediu o Flaco Lopes de titular. O Abel segurou. E quando ele colocou em posição diferente, o jogador explodiu. Então, qual é a conclusão disso que eu quero dizer? É assim, o Abel treina os caras todos os dias. Então, e o Abel é um cara que, na minha visão, é um dos melhores treinadores que sabe, que reconhece o momento certo dele pôr o cara para jogar. Então, quando o Endrick entrou e explodiu, muita gente falou assim, tá vendo? A gente estava certo, tinha que pôr. Mas não estava certo. Quem pede o jogador é a imprensa que não vê treino, é o torcedor que não vê treino. Pede por pedir. Pede porque o outro tá mal e quer ver aquele jogador. Mas quem vê o treino, quem faz o treino é o treinador, os caras lá da comissão técnica. Se ninguém é doente, ninguém é louco, nenhum treinador é louco de olhar pro treino e ver um cara acabando com o jogo, jogando pra caramba, treinando pra caramba e não colocar pra jogar. Se o Abel demorou para colocar o Endrick, era porque ele não tinha segurança total naquele momento. E com o Flaco foi a mesma coisa. Se ele segurou o Flaco um tempão, foi porque ele não tinha certeza absoluta que daria para pôr o Flaco nessa posição que ele está jogando agora. Então eu acho que é mérito do Abel colocar os jogadores no momento certo, que eles explodem. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!